Paz em Cristo. Eu quero contar um fato que aconteceu comigo há alguns anos, com uma aluna minha, estava se preparando para o batismo. Eu me lembro que uns dois domingos antes de ocorrer o batismo, ela muito alegre, muito entusiasmada, querendo batizar. Jesus fez uma obra muito bonita no coração dela, transformadora, salvadora, e ela numa alegria assim, a olhos vistos, né, desejando o batismo. Só que chegou uns 2 domingos antes, ela chegou triste na sala de aula. E eu achei aquilo estranho, porque justamente pelo contraponto da sua alegria. Eu perguntei, o que está acontecendo? Ele falou assim, olha, Marildo, meu pai não quer que eu batize. Ele acha que é uma traição à família, ele acha que é uma traição a ele o fato de eu batizar numa outra religião que não é a dele. E eu pensei, Senhor, o que eu falo para ela? Porque ela queria batizar. E eu falei com ela uma coisa, eu me lembro muito bem. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia, pela graça dele, me concedeu essa palavra para ela. Falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não batize. Respeite a autoridade do seu pai. Ela foi investida por Deus. E quando você obedece o seu pai, você está obedecendo em primeiro lugar ao Senhor. Você está honrando ao Senhor em primeiro lugar e, evidentemente, honrando seu pai. Nós vamos orar sim, nós vamos pedir ao Senhor para que Deus possa mudar essa situação, mas se não mudar, o importante é que você está em obediência. E isso faz toda a diferença. Quando você reconhece que o Senhor ele é soberano, ele está no controle da situação. Inclusive quando a gente pensa que ele não está. E eu me lembro que ela saiu muito triste, porque não era a palavra que ela esperava ouvir. Mas eu creio que é a palavra que ela precisava ouvir. E já no outro domingo ela chegou, mas já chegou completamente diferente. Uma alegria, no entusiasmo, falou assim, Marildo, vou batizar. Eu falei assim, poxa, o que aconteceu? Conta para mim. Ele falou assim, olha, nessa semana eu orei e pedi a Deus para que Deus me desse sabedoria. Olha só a sabedoria dessa moça. E eu aproveitei, eu vi um momento assim que meu pai estava bastante alegre, vendo passarinho verde, e eu cheguei para ele e falei assim, pai, olha, eu queria dizer para o senhor que eu não vou batizar. O senhor não quer que eu batize, eu não vou batizar. Porque a Bíblia, a palavra de Deus me ensina que eu tenho que honrar o Senhor, que eu tenho que respeitar a autoridade do Senhor. E inclusive é isso que eu estou aprendendo lá na igreja que eu tenho frequentado, e é onde que eu iria batizar. Olha só o que aquela menina jogou na cabeça daquele homem. Uma bomba atômica, no bom sentido, transformadora. E depois, passou pouco tempo depois, ela me contando, falou assim, olha, pouco tempo depois, meu pai chegou para mim e falou assim, filha, pode batizar. Eu te libero. Sabe, por que eu estou contando essa história? Porque eu estava meditando em Tiago, capítulo 3, quando o Tiago fala sobre a sabedoria que vem do alto, que é pura, que é pacífica, que é tratável, que não é hipócrita, sabe? E essas qualidades tão imponentes e importantes na nossa vida. Quantas vezes nós fazemos bobagem, fazemos besteira porque agimos de forma impulsiva, precipitada, sabe, no tempo errado, sem um pingo de interesse de saber o que Deus quer que a gente faça naquela situação ou diante daquelas pessoas que a gente está, por exemplo, tendo um conflito. A sabedoria do alto, sabe? E é uma necessidade nós entendermos que Deus está no controle da situação, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, ele tem um maior interesse de nos instruir, nos orientar, porque é assim que a Bíblia nos orienta. Salmo 32, versículo 8 diz o seguinte, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Sabe, eu acho isso muito bonito da parte de Deus. Há um carinho, cuidado, amor, tudo traduzido numa graça que ele deseja que a gente faça o certo no tempo certo, da forma certa, da forma que ele quer que a gente faça. Por isso, eu quero te incentivar a buscar no Senhor, sabe, a sabedoria do alto, para que essas decisões que você precisa tomar, desde as mais simples, mais bobinhas, ou as mais complexas, mais que, pelo menos dentro do seu entendimento, seja
complexa, você saiba que tem um Deus, que é o seu Deus, que tem o interesse de ver bem, tendo sucesso, porque a boa, perfeita e agradável é a vontade dele para a nossa vida. Peça ao Senhor sabedoria do alto. Peça a Deus para te orientar. Peça a Deus para que você te oriente e te instrua em tudo, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz em Cristo.